Galera, esse ano a gente vai ter mais um filme de Christopher Nolan, né? O Odisseia, um filme com um grande elenco, que já é meio que um padrão dos filmes do Nolan. Principalmente a partir do terceiro filme ali, começou a contar com grandes elencos. Inclusive até alguns dizem que ele meio que depende dos grandes elencos. Eu acho que não, acho que ele é um bom diretor. Mas é aquilo, velho. Se o cara pode contar com a nata de elenco, pode chamar uma galera, por que não chamar? Se ele souber trabalhar com isso, pra mim, ok. Pensando nesse tema, eu decidi fazer um top, um ranking aqui de 1 a 10 de filmes do Christopher Nolan, analisar a filmografia desse cara, que eu acho que é bem difícil, tá? Pra quem já acompanha esse tipo de conteúdo aqui no canal, eu coloco 10 casinhas de 1 a 10 e vou ter que colocar os filmes, sempre colocar um filme em uma casinha, o que é difícil. A gente vai ter que colocar nota 1, que não é bem uma nota, né? Seria na casinha 1, o filme do Nolan. Eu acho que todos os filmes dele são pelo menos nota 6, né? Nota 7, acho que dá pra dizer que é. Não sei se tem algum que é menos que 7. Comente aí se você acha que tem algum que seja menos que 7, eu acho que não. E como esse desafio é bem difícil, uma coisa que eu peço é o seu like, obviamente, que não custa nada. Dê o like aí, se inscreva no canal e assine o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. Mas bora lá, você tá vendo minha tela aqui com os filmes que eu vou citar. Eu não peguei todos os filmes aqui, porque senão vai ficar muita coisa pra comentar, tá? Muito filme, o vídeo vai ficar muito longo. De forma mais reduzida aqui, a gente vai ter que trazer esses filmes. Eu coloquei Amnésia, o Insônia, o Batman Begins, o Grande Truque, o Batman Dark Knight, Inception, A Origem, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, Interestelar, Dunkirk e Oppenheimer. São os filmes que eu vou citar aqui. Pulei alguns, vocês perceberam, né? Alguns eu acabei não citando. Acho que eu só pulei o Tenet, né? Não, teve outros que eu pulei, não foi? Aí teve, o próprio Following, né, o primeiro, que é um bom filme também, mas eu acabei não colocando. Mas são esses que eu vou citar aqui. Vamos lá. Começar de Memento, Amnésia, filmaço, hein? Olha, esse filme inclusive nem parece tanto do Nolan, vou explicar por quê, assim. Na parte de roteiro, na parte de progressão, acho que até parece. Mas é um filme que conta com um elenco pequeno, né, que eu comentei, a partir do terceiro filme talvez ele começou a contar com isso. Acho que esse é o segundo ou terceiro filme dele, não lembro exatamente. A partir do Begins começa essa parada muito, tipo, grande coisa, assim. O Grande Truque é antes ou depois? Eu não lembro, mas enfim, já são um grande elenco também. Pô, Amnésia é brabo, hein? O que vocês acham? Vocês gostam? Pra mim fica nas cabeças de cima, 8, 9 ali. Eu acho que, eu não sei se briga pra 10, talvez até brigue, cara, porque é muito bom. Não, eu acho que eu vou colocar no 8, cara. Eu acho que tem dois claramente que eu acho, não digo melhores, mas que eu gosto mais do que Amnésia. Esse filme é mais puxado por thriller, por criminal, né, um suspense aqui. Na história a gente vai acompanhar o personagem do Guy Pearce, que ele tem um problema de amnésia, né, como o nome já diz. Ele tá tentando descobrir o paradeiro, né, que aconteceu com a esposa dele. Na verdade ele sabe o que aconteceu, mas ele quer descobrir quem foi o responsável. Só que a história vai sendo contada de trás pra frente, aos poucos a gente pegando esses fragmentos na história. E o filme tem um grande plot twist, tá, inclusive, que a gente vai descobrir o que foi que aconteceu com a esposa dele, que é bem legal. A gente pensa que tem um suspeito ali, a história vai para um outro caminho, que é bem interessante, me pegou de surpresa, não esperava isso no filme, tá? E o filme, ele tem uma direção competente, mas ele tem um ar mais, não vou dizer amador, né, mas menos de superprodução do que outros filmes do Nolan, tá? Se isso for um problema pra você, pra mim não é. Acho que isso é até uma qualidade. Se ele fosse muito blockbusterzinho, eu não ia comprar muita proposta. Ele tem uma coisa mais crua, mais fria, assim, no modo de direção, na filmagem, na fotografia. Eu acho que isso combina com o filme. Pra mim, eu coloco esse no 8. Eu acho que é um dos melhores aqui, o filme do Nolan. Eu não coloco pra 10, assim, pra brigar por 10. O que ficar 9 vai brigar por 10, tá? Porque eu acho que tem dois filmes que eu acho que talvez no meu coraçãozinho eu prefiro, tá? Mas eu acho que esse aqui tá lá em cima, também tá nas cabeças. Vamos agora de Insônia, um filme que divide opiniões. Eu lembro que quando eu assisti eu achei legal, tá, a história aqui. A gente tem um elenco também bom, é o Robin Williams e o Al Pacino e a Hilary Swank também. Na história a gente vê o personagem do Al Pacino, que ele é um policial, que ele é enviado lá pro Alasca, uma cidade, pra investigar um crime que rolou ali. Só que acidentalmente ele acaba baleando uma pessoa inocente, acho que é o parceiro dele inclusive, e ele começa a tentar encobrir aquilo, porque vem uma desculpa pra ele, um álibi ali que consegue proteger ele, aos poucos ele vai sendo meio chantageado também. A gente vai acompanhar essa trajetória de gato e rato, porque no momento ele tem que solucionar o crime que ele foi fazer inicialmente, mas também tem que lidar com essa chantagem, com essa encobrir os rastros do que aconteceu ali. A dinâmica é interessante, talvez em algum momento ele seja um pouco arrastadinho, acho que posso dizer assim. Eu não acho que ele não tem exatamente um plot assim, mas é um bom filme. Mas acaba naquilo que eu falei, tá? A gente tá num nível muito alto aqui, talvez, olhando a filmografia dele, seja um dos mais baixos mesmo. Eu acho que talvez briga até pro 1, cara, assim, é difícil falar. É um filme que não é tão marcante assim, é um filme que, sei lá, tem essa parte criminal interessante, uma ideia bacana. Eu lembro de uma cena que me
ficou muito na minha cabeça, né? O filme se chama Insônia, porque ele tá no local lá do Alasca que vai ter não sei quantas horas, quantos do dia que são só dia. Só fica sol, ele tá tendo, não consegue dormir por causa daquilo. Então tem um momento que ele começa a tentar fechar a janela pra bloquear aquele sol que não para nunca, porque ele não consegue dormir. Enfim, é um negócio meio paranoico assim. Eu acho que é um dos menos aclamados da filmografia do Nolan aqui. Vou deixar no 2 pra gente brigar depois. Acho que talvez tenha um outro aqui que possa discutir, mas eu acho que ele vai ser o último da lista, tá? Comente aqui o que você acha. Agora vamos com ele, Batman Begins, a origem dessa trilogia tão aclamada de herói. Eu acho um bom filme, tá? O Batman Begins. Aqui a história acho que é meio chovendo molhado, né? A gente sabe um pouco e vai contar um pouco da história ali, do início desse vigilante noturno, né? Ele consegue trazer um pouco desse lado dele como Bruce Wayne e depois ele fazendo todo o treinamento pra virar o Batman efetivamente. E o filme consegue transitar entre esses três pontos, né? Tem um ponto dele Bruce Wayne, dele treinando e depois ele atuando como Batman. Eu reassisti não faz tanto tempo assim. E eu acho que ele consegue dar um bom espaço pros três papéis, os três papéis que ele tem assim. Embora em alguns momentos ele se interlace um pouco, né? Tem um momento que o Bruce Wayne faz tipo um mochilão, um retiro, ele volta pra Gotham, ele toma um esculacho, ele tenta ser meio vigilante, mas não tá pronto aí, depois ele vai fazer um treinamento. É um filme interessante, tá? Eu gosto. Tem algumas críticas em relação à parte de ação, né, que algumas coisas podem não funcionar muito bem, mas assim, muito picotado, muito corrido, mas acho que não chega a incomodar, tá? Eu li alguns comentários sobre isso, eu fui rever pra ver se me incomodava, mas não chegou a me incomodar. Talvez podia ser um pouco melhor, obviamente que podia, mas acho que o resto compensa, tá? Uma abordagem um pouco diferente, inclusive foi muito influente, né? Muitos filmes de herói trouxeram esse lado da ciência, da tecnologia explicado, um lado mais sério do herói. Hoje a gente tá indo no lado contrário, né? Trazendo um lado mais galhofa, mas esse filme na época dos anos 2000 ali foi bem influente também. Eu acho que ele fica meio que no meio aqui, talvez, tá? Um 5, acho que é isso. É difícil, porque a gente não tem muito fator de comparação ainda. A gente tem um que é lá em cima e um que é lá embaixo. Vou deixar no meio, depois a gente remaneja qualquer coisa. Seguindo aqui na lista, vamos de O Grande Truque, filmaço, que inclusive também tem um plot twist. Acho que é meio que vários filmes do Nolan tem um pouco desse plot. Aqui na história a gente vai acompanhar dois mágicos ilusionistas, toto performáticos ali, interpretados pelo Hugh Jackman e pelo Batman novamente, né? O Christian Bale aqui. Eles são dois mágicos bem rivais ali, que eles querem se superar um ao outro, sempre gerando o melhor truque, assim, o truque infalível. E dado momento, quando um faz uma coisa, o outro consegue fazer também, né? E são truques muito aclamados pelo público. Só que a gente vai descobrir que eles vão chegar no mesmo objetivo por métodos diferentes, aí que tá a surpresa do filme. Esse filme também envolve um pouco de magia, digamos, tem um lado meio místico, meio ficção científica, né? Que é uma marca do Nolan também. E um ótimo elenco, tá? Todo mundo tá muito bem aqui. Eu acho que é um filmão. Eu acho ele acima do Batman Begins, tá? Sinceramente. Faz um tempo que eu não assisto. Eu assisti na época do... Não sei se foi do lançamento, mas faz um tempo. E minha experiência tem sido positiva. De vez em quando eu vejo um flash desse filme, eu acho bem legal. Talvez eu precisaria assistir inteiro novamente pra ter uma percepção se ele é fluido e tal. Mas na minha cabeça era um bom filme com um bom elenco também. Uma boa direção e boas surpresas assim. Eu vou colocar acima do Begins aqui, talvez como nota 6. Acho que é isso. E agora vamos com ele. A obra-prima de Christopher Nolan. E que pra mim vai brigar pro 10, tá? É a sequência aqui do Batman Begins, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Também, novamente, chovendo uma olhada aqui na história, a gente vai acompanhar a sequência do primeiro filme, né? Teve um easter eggzinho que mostrava ali uma carta do Coringa no final do Begins, mas depois até ali o Nolan falando que não era muito proposital. Ele falou, era mais com homenagem, assim, como fanservice. E decidiu depois realmente seguir a história de um Coringa aqui. Esse filme, cara, é engraçado que ele é um bom filme como um todo. Eu sei que tem a questão de ser um filme de herói, mas é um bom filme de investigação, tá? Um bom filme criminal, de suspense, até de ação também. Acho que o nível de ação aqui melhora em relação ao primeiro. Não tanto, tem uma mesma característica, né? Aquela cena clássica lá do final, que eu acho que até combina, tá? Do desespero, que a gente vê o Batman vendo os capangas, de repente vem vários cachorros que começam a lutar em cima dele, assim, é meio, sei lá, meio frenética a coisa. Eu não acho tão ruim, acho que é difícil de entender alguns momentos a direção, assim, mas acho que até que faz sentido pra ser uma coisa mais louca, assim, né, e combina com essa loucura do personagem do Coringa, esse lado mais agressivo, e tem várias cenas muito icônicas, e logicamente o triunfo que é o Heath Ledger, né, que é o ponto alto aí que entrega muito, acho que é um dos melhores personagens do cinema, digamos assim, sem exagero, pra mim é um dos melhores. Eu vou colocar no melhor aqui, no 9 pra brigar entre os melhores. Vamos agora com ele, A Origem, filme muito interessante de ficção científica, barra ação, um pouco de suspense também, com um grande elenco, grandíssimo elenco aqui. Acho que ele veio depois do Batman, não é?
Não sei exatamente a sequência. Eu devia ter colocado a ordem cronológica, né, mano? Boa, fala pros nossos editores aqui dar um trato nisso. Pô, o que é um filme bacana, lá dos Inception. Esse termo Inception, inclusive, virou um tema, né? Quando alguém sonha que tá sonhando, fala, meio Inception um negócio. Tipo, quando o pessoal fala Black Mirror. E justamente a história é isso, né? É um grupo de pessoas ali, que é meio difícil de falar dos detalhes assim, mas é um grupo de... tipo um batalhão especial, que eles são especialistas em colocar uma ideia dentro da cabeça da pessoa, eles conseguem fazer isso. Só que tem várias regrinhas que são assumidas para isso, a pessoa tem que entrar dentro do sonho, ela acredita que é real, você conduz as coisas, os teus arquitetos que criam as imagens, que criam os sonhos ali. É um negócio muito viajante, assim. Inclusive, tem uma questão sobre esse filme que muita gente fala que ele é genial, uma questão de roteiro, muito original, mas Christopher Nolan bebeu bastante da fonte de um desenho, tá? Eu não lembro exatamente, vou colocar o nome dele aqui, tá? Eu tô pra ler esse, acho que é um livro e também é um desenho que falam que é basicamente igual, ele pegou essa ideia e colocou, mas enfim, fez bem feito, tá? Então só tô dizendo só pra não achar que também o Nolan criou tudo isso, que não, ele pegou bastante coisa ali, bastante coisa mesmo, pelo que eu li, e trouxe pra cá. Mas visualmente esse filme é incrível também, tá? Ele tem esse lado, eu lembro das cidades montando, virando assim, quando os arquitetos vão mostrar, né, que a personagem da Ellen Page, que agora é Elliot Page, né, que era Ellen Page na época, ela mostra, ela criando os negócios assim, é bem legal, tá? Tem um ponto desse filme que divide opiniões, que é em relação ao lado dele ser muito explicativo, muito expositivo. Tem o personagem do Joseph Gordon-Levitt, inclusive, que ele parece que ele tá lá, ele é o senhor roteiro. Ele não fala uma frase normal, ele só explica tudo. Mas não é só ele, tá? Tem outros personagens aqui que são muito expositivos. Mas eu fiquei pensando, pô, isso é meio ruim e tal, mas eu ouvi muita gente falando que termina a origem e fala, nossa, eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, o cara te explicou tudo em todos os diálogos e mesmo assim você não entendeu. Talvez faça sentido esse filme ser mais expositivo, porque as pessoas não iam entender, né? Como é um blockbuster um pouco mais complexo de roteiro, então acho que até faz sentido, então não me irrita tanto, tá? Eu entendo a proposta do Nolan de colocar esses personagens mais expositivos, mas acho que esse foi o filme definitivo que ele ganhou essa alcunha de ser um cara muito expositivo. Eu acho que é um dos melhores, tá? Mas tenho dúvidas se eu coloco junto com o Cavaleiro das Trevas, que eu acho o Cavaleiro das Trevas mais icônico, tá? Eu vou deixar brigando aqui pra fazer um mistério, mas é um mistério meio frouxo, né? Você já sabe que não vai ganhar. Mas deixa aqui por enquanto, deixa no 9 também, que eu acho que é um dos filmes que eu mais gostei na época. Vamos agora com a terceira parte do Batman. Batman, Cavaleiro das Trevas ressurge. Filme polêmico, né? Que ele... eu não sei, eu acho que esse filme ele é legal como trilogia, pra fechar uma trilogia. Deixou um gosto bom, eu lembro quando eu fui no cinema assim de assistir esse filme, o final é emocionante e tal. Mas quanto mais você pensa na história desse filme, algumas coisas, ele ganha mais furos, né? Acho que o Batman Begins é mais redondo do que ele, mas é um filme mais emocionante, até porque é o terceiro. Então ele consegue até que fechar bem uma trilogia. Eu acho que eu coloco ele abaixo do Begins, tá? Talvez segundo degrauzinho abaixo, mas eu acho um filme ruim. É que ele tem decisões de roteiro muito ruins, né? A própria questão da Miranda Tate, que tira todo aquele lado ameaçador do Bane, né? Que tava indo numa linha legal. Podia ter um plot twist, ele podia insistir nessa ideia de ter a Miranda Tate, mas não como ela sendo como se ela sendo a dona de tudo e o Bane um marionete. Acho que isso perdeu muito do impacto, né? Você constrói uma narrativa muito interessante que você se apega e depois perde impacto. Por exemplo, o Bane morre com, sabe, com um tiro de moto da mulher gato, sabe? Tipo, puta, muito anticlimático, né? Dentre outras coisas assim, mas o final que eu falei até que é legal, o negócio do sucessor ali, aquela trilha subindo e tal. Outra pequena crítica em relação a esse filme, né? A questão do próprio final. Eu sei que comentei que ele é icônico, ele fecha até bem assim, mas tem uma ceninha, uma tal de uma ceninha, aquela cena clássica ali do Alfred, olhando, né, pro café ali. Senhor Nolan, foi muito dispositivo, não precisava mostrar o Bruce ali com a mulher gato, né, deixava ele meio aberto. Imagina que legal seria, eu acho que seria legal ele olhando assim, tipo, assim, não sabe, quando vai esboçar um sorriso, acaba, pô, legal demais. É engraçado que no próprio Inception, que eu falei que ele é mais expositivo, ele acertou nesse final de não deixar aquele peão caindo. Será algo mais ou menos assim, mas ele decidiu entregar qual que foi a resolução. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Mas enfim, deixa aqui um pouquinho atrás do Begins. E agora vamos gerar polêmica, vamos com ele, Interstellar, sei lá. Eu digo polêmica porque eu percebo que esse filme é um dos filmes favoritos de, sei lá, de muita gente, né? Muita gente ama Interstellar. E assim, eu lembro quando eu tinha assistido, eu achei bom, mas eu não fiquei com aquele negócio de tão bom assim. Eu falei, um bom filme, legal, tal. Eu não tinha esse carinho que as pessoas tinham. Eu fui assistir, acho que faz uns 6 meses, uns 4 meses. E cara, na segunda assistida me pegou bem mais, tá? Eu achei esse filme
muito legal mesmo. Eu lembro que eu tinha uma crítica em relação à questão do final, e que mantém essa crítica, né? Que ele acaba sendo um pouco simplista, um pouco não tão emotivo, digamos assim. Tem toda aquela resolução do encontro do personagem do McGonagall, que não é tão emocionante, assim, podia ser mais legal, depois ele parte para aquela aventura novamente, assim. Mas, cara, eu acho que é mais a jornada esse filme do que a resolução. Se você olhar ao todo como a jornada dele, pô, é bem legal, né, cara? Trilha sonora icônica demais, aquele momento dele vendo a fita da filha falando com ele, aquela entrega do Matthew McConaughey, cara, que é uma das cenas dramáticas mais potentes, assim, acho que do cinema, se observar assim. Não sei, acho que eu me passei um pouco aqui, né? Passei bastante. Mas realmente é emocionante. Acho que 17 tá passando, acho que é um bom filme, tá? Eu caí nas graças de Interstellar, pra vocês que são amantes. É que na história é só comentar um pouquinho, né? Acho que a Maria já sabe, né? Porque quem não assistiu esse filme, acho que todo mundo assistiu, acho que é um dos filmes mais populares aqui do Nolan. Aí já vê um futuro um pouco meio distópico, não tão futuro e não tão distópico, que a gente tá com umas questões de acho que crises de recursos naturais e tal. Esse personagem do Matthew McConaughey é escalado de uma forma para ir numa viagem espacial ali, lá meio que é uma viagem um pouco aposta, digamos assim, não é uma coisa tipo, eu sei que a NASA é grande e tal, mas ele foi escalado ali porque ele tinha as credenciais e é uma coisa bem arriscada, tá? Poucas pessoas conseguiriam fazer isso, até porque não tinha uma garantia de volta, ou tinha uma garantia de volta, mas não sabia quando, porque tem essa questão do espaço-tempo, que passa diferente. E o filme entra numa parada de física, com um pouco de sobrenatural, acho que é mais física do sobrenatural, ele tenta trazer esse lado realmente de explicar, embora em alguns momentos ele seja mais lúdico, no sentido de ser uma coisa mais até espiritual, se você for ter uma conversa dele com o eu do passado, que aí tem interpretações, se aquilo é realmente só física quântica, né, questão de tempo, outra realidade, ou tem uma questão mais de conexão, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. A gente vai acompanhar essas aventuras espaciais dele e da sua equipe ali para tentar meio que salvar a humanidade, digamos assim, essa é a parada. E, cara, tem muita coisa que acontece nesse filme, cara, muitas submissões que vão acontecendo, a clássica cena que eles vão num planeta ali, que essa cena é muito boa, inclusive, da cabeça ressalta, né, que eles vão num lugar que eles sabem que lá a gravidade, o tempo passa muito mais devagar, então se eles ficarem, sei lá, 30 minutos lá, vai ter passado um ano pro cara que ficou esperando. Só que tem um acidente, eles acabam ficando, sei lá, 2 horas, quando volta o cara tá velho. Puta, é muito legal essas ideias, cara, esse filme realmente me pegou bastante, fora a trilha sonora que eu já comentei que é muito boa. Vou colocar um 7 aqui, a gente tá puxando, eu ainda acho Amnésia um filme mais que ele faz muito com pouco, né? Por isso que eu coloco um pouquinho acima, mas talvez seja meio que junto ali. Acho que são filmes muito bons. Acho que é parecido isso. Vamos agora do polêmico Dunkirk aqui, que é um filme de guerra, né? Um filme diferente de guerra, tá? Eu acho interessante ele porque ele tem uma pegada meio... Ele é menos, como posso dizer, ele tem uma mixagem de som meio estranha, meio imersiva, só que ao mesmo tempo um pouco estranha, né? O Nolan falou sobre isso, que algumas pessoas criticaram, mas eu entendi a proposta, que é uma proposta diferente. É um filme, inclusive, com pouquíssimos diálogos, tá? A gente vai acompanhar mais um grupo de soldados que tá meio que encurralado num lugar específico ali, né? Isso é baseado em questões históricas, eu não sei, obviamente, não sou especialista, não sei quanto ele foi fiel ou não, mas parece uma coisa mais... intimista, de desespero, tem boas cenas de tensão, que os soldados estão ali fechados, estão sendo bombardeados, não tem muito o que fazer, estão esperando meio que ajuda, eles não tem muito como sair daquela posição, e o filme não tem muita coisa além disso, digamos assim, é um filme de guerra que tem esse cenário mais assim, aí tem personagens que são desenvolvidos nesse meio tempo, de algum, que se confunde quem que é o herói, quem tá o certo, quem tá o errado, né, tem esses dilemas no filme. Assim, eu entendo muito a proposta, é um filme que ele é diferente, mas tendo em vista esse arsenal, esse catálogo do Nolan, acaba ficando um pouco abaixo, tá? Eu acho que ele talvez seja nota... Putz, eu não sei se ele é melhor ou pior do que o Batman Cavaleiros das Trevas Ressurge. Eu não sei, é porque é uma proposta diferente, né? Talvez fique aqui no 3, cara, porque assim, pelo menos acho que o Batman Cavaleiros das Trevas Ressurge, ele é um filme que encerra muito bem uma franquia, tal, é mais icônico. E aqui, pensando em filmes de guerra, o Dunkirk, eu acho que não entra no top 5 de pouquíssima gente, né? Tem vários outros filmes de guerra que são muito mais icônicos, até os mais recentes, o Nada de Novo no Front, que são outras propostas, eu entendo, mas sei lá, aí se você quiser uma coisa mais local também, você pode ver o Vai e Veja, eu sei que é muito mais underground, muito mais alternativo, mas é um filme também que trata um recorte mais específico e acaba sendo mais interessante que o Dunkirk, né? Sei lá,
Tem o Resgate do Soldado Ryan, mas acho que já é mais hollywoodiano, mas também tem um recorte do que tá acontecendo ali. Sei lá, tem vários outros filmes aqui que eu citaria na frente do Dunkirk na questão de guerra. Então pra mim fica no 3 aqui. E agora a gente vai ter que mexer algumas coisas aqui, porque a gente vai falar de Oppenheimer, o último filme que foi lançado no Nolan. Já vamos definir que o 0 aqui, que o 1 é o Insônia, tá? O Dunkirk também vai ficar no 2. E agora vamos pensar, vamos ver qual desses filmes o Oppenheimer é melhor. Eu acho que ele é melhor que o Dunkirk, eu acho que ele é melhor que o Cavaleiro das Trevas Ressurge, acho que ele é melhor que o Batman Begins, e aqui temos uma questão, ele é melhor que o Grande Truque ou não? Não sei, já começamos a ter um debate aqui. É que é difícil, eu lembro mais do Oppenheimer do que do Grande Truque. Pra você, comente aí qual filme é melhor entre Oppenheimer e o Grande Truque. Aqui a história do Oppenheimer é uma cinebiografia, mais ou menos, não sei quanto ela é fidedigna ou não, do Oppenheimer, né? Qual é o primeiro nome do Oppenheimer? Eu esqueci. Que é o criador, o físico, o criador ali da bomba atômica, né? Não, teve uma galera que tava junto com ele, mas ele foi o líder daquela parada ali. E assim, tem aqueles dilemas, né? De você criar uma arma de destruição em massa pra vencer uma guerra, tal. O que você tá fazendo, se é responsável por aquilo ou não, tal, né? É complexo, né? É uma discussão complexa, assim. Mas é um bom filme, tá? Um filme... acho que dificilmente eu vou assistir de novo, né? Porque é um filme mais longo, assim, mais de diálogo e tal. Mas é interessante, é um bom filme também. Eu acho que ele é melhor que o Grande Truque, cara, em geral, assim. Acho que se você pensar como a obra que foi desenvolvida, não por causa de Oscar e tal, mas assim, tudo que é envolvido de você transportar uma história dessa, assim, que em tese é um filme difícil, né, de você conseguir trazer de forma interessante. Ele tem uma narrativa muito boa pro filme de uns caras conversando, né, uns caras antigos, assim. Eu acho que ele é melhor, sim, que o Grande Truque. Agora, ele é melhor que o Interestelar? Aí eu acho que não. Tá, eu acho que não, acho que temos um ponto, porque a gente tá indo na trinca dos melhores aqui do Nolan, então pra mim deixa no número 6 aqui, acho que tá de bom tamanho, como se você acha que é justo, mas pra mim fica no quinto aqui, o quinto melhor filme aqui do Nolan. E você deve estar morrendo de curiosidade, só que não, porque você sabe que pra mim é o Cavaleiros das Trevas, eu vou ver pro 10 aqui, que na minha opinião é o melhor filme do Nolan, eu acho que é o melhor, não tem como, eu gosto da origem e tal, mas não sei, acho que realmente tá mais acima. Inclusive, esses 6, esses 7, 8 e 9, pra mim tem níveis até meio que parecidos, tá? Eu podia alternar aqui numa boa que daria, mas o Cavaleiros das Trevas eu acho que ele tá acima dos todos esses 3 aqui, e também do Oppenheimer. Então pra mim, ele é o melhor filme da filmografia de Christopher Nolan. Mas é isso, pessoal, muito obrigado por ter visto esse conteúdo, você concorda? Comente aí pra você qual que é o ranking de filmes do Christopher Nolan que eu quero saber. Pedir rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante, assine o sininho das notificações pra saber as novidades antes de todo mundo. Aproveite também, me siga nas redes sociais que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, pessoal, valeu, tchau, tchau!